estamos de facto aqui num problema complicado de resolver e neste momento o Governo tem um desafio muito importante à sua frente para ultrapassar, não é? Primeiro, um problema social, porque nós estamos a falar, o IVA passou de 6 para 23, que é 17%, mas não é. É um aumento de 280%. E ainda há pouco, em janeiro, a eletricidade aumentou 3,8% e o gás aumentou agora em julho 3,9%. Portanto, há aqui um problema complicadíssimo de resolver e certamente que não vai ser pacífico daqui para a frente se comprovar, que eu duvido, mas se comprovar os tais aumentos que se vêm a falar, os 30%, que ninguém confirma, ninguém quer falar, mas espero que não vão por aí, porque se vão por aí as coisas complicam-se do ponto de vista social e também ao nível da possibilidade que as empresas, o tecido empresarial tem de fazer a sua recuperação económica. Que há agora uma questão para resolver, porque as decisões políticas alguém tem que as tomar, alguém as tomou, nomeadamente o facto de nós hoje, como consumidores, termos quase cerca de 50% do preço da nossa fatura de eletricidade ser relacionado com os tais custos de interesse económico, hoje é uma palavra que todos nós conhecemos, mas que é muito difícil de continuar a suportar, não é? Quando os impactos e os reflexos disso, em termos do nosso déficit energético, não se notam. Ainda agora, no mês de julho e agosto, Portugal, apesar da sua capacidade instalada de eólica, de renováveis e não só, importou de Espanha uma quantidade significativa de eletricidade porque não, pronto, porque... Ou seja, todo o investimento parece não estar a chegar ainda assim. Não, mas não é só questão do investimento. Tânia, deixa-me só um bocadinho mais longe, eu não sendo especialista, como é óbvio, tendo aqui presentes especialistas, há dados que me preocupam imenso como português e, acima de tudo, também como empresário, para não falar só de cidadão. O valor dos investimentos que estão previstos realizar no âmbito do Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis, que atingem qualquer coisa como 10,9 mil milhões de euros até 2020. Ora, nós falamos do TGV, e todos, o TGV é um número, talvez seja por se ver o comboio físico, mas a eletricidade não se vê, provavelmente, não é? Mas há qualquer coisa que tem que ser feito. Estas obras é para continuar. Mas acha que esse investimento não é um investimento também no país? País? Eu gostar de ser feliz, todos nós gostamos de ser felizes. O problema é se podemos ter condições para ser felizes. Que eu gostava muito que o meu país fosse o líder mundial das energias renováveis, eu gostava, mas a que preço? Temos condições para isso? Mas se traduzir em mais independência energética, não acha Como é que independência energética? Não é isso. Nós, se já tivéssemos um sistema de mobilidade automóvel em prática, nós podíamos consumir a energia que é produzida ao nível das centrais, das renováveis. Mas não temos. A energia, nós ainda temos custos subsequentes relacionados com a bombagem da energia portanto, em determinados momentos. Acha que o investimento nas energias renováveis é um investimento em vão? Totalmente em vão? Não. As energias renováveis têm que ser entendidas como mais uma componente do mix energético. Assim como é, por exemplo, a eficiência energética. Por exemplo, eu não vejo uma coisa que hoje faz parte de qualquer programa ministerial, um plano assente quantificado para a eficiência energética. Por exemplo, ainda agora em julho, em Espanha, o governo espanhol referiu o plano da eficiência energética para até 2020, que poupa qualquer coisa como mais de 900 e tal milhões de barris de petróleo. E isso é que esse tipo de medidas tem efetivamente a ver com a questão da eficiência e das poupanças. Não é só investir. Para quê? Para sermos os campeões do mundo da energia renovável? Com que meios é que nós temos? Quais são os meios que nós temos para ser os campeões do mundo da energia renovável? E não é só isso, a maior parte do investimento das energias renováveis não está no país, está fora. Portanto, a EDP Renováveis, a maior parte do investimento está nos Estados Unidos ou tem em Espanha. Portanto, não tem cá, não é? Portanto, o benefício da energia renovável, não é, do grande investimento que está a ser feito, não tem consequências cá no país. Muito bem, é mais um tema em cima da mesa. Por agora gostava de recuperar a questão da fatura da energia. Todas aquelas parcelas que estão descritas, há ou não valores que não deveriam de todo ser pagos pelos consumidores? As parcelas que estão descritas na fatura resumem-se aos dados físicos que o outorga. Agora não descrevem nada. Eu tenho aqui a minha fatura, não diz, aparece o total. Querem discriminar. Aparece o total e não aparecem só descritas. aparece o total, não aparece a discriminação. Querem discriminar um pouco melhor e foi determinado pela ERSC que uma vez por ano os consumidores receberão um folheto anexo onde haverá uma listagem exaustiva das 22 rúbricas que compõem esses custos de interesse económico geral. É óbvio e dentro dessas rúbricas, quer falar de algumas delas? Deve ser o consumidor final a pagá-las?
renováveis ou não? Esta questão das autarquias, por exemplo? Esta questão das autarquias, penso que já foi aqui bem colocada. De facto, é um direito histórico que permanece como herança do passado e, para além daquilo que o engenheiro aqui, no Ribeiro da Silva, já falou, enfim, penso que poderiam, de facto, desaparecer. Há, do ponto de vista também da transparência, algo que incomoda, porque é um dinheiro que vai diretamente para as câmaras municipais, sem passar pelo Orçamento de Estado e sem haver, de facto, um escrutínio desses fundos. E estamos a falar de 250 milhões de euros que vão anualmente para as câmaras municipais. Portanto, é de facto muito dinheiro. Depois temos a questão da convergência com as regiões autónomas, aí de facto é uma decisão, digamos, política e, enfim, de solidariedade nacional. Mas tem que haver, naturalmente, também uma forte pressão por parte das entidades reguladoras para que nas ilhas se consiga também ter uma situação eficiente e não andarmos aqui a pagar desnecessariamente uma produção ineficiente. Agora, o grande bolo, de facto, que está nos CIEGs tem a ver com o apoio à chamada produção em regime especial. Essa que é... E isso significa o quê, exatamente? Significa a política de subsidiação administrativa às renováveis e às rendas de... não sei como é que chamar isto, às rendas de monopólio ou às rendas das unidades da EDP, resultando dos antigos CAIs, que eram os contratos de aquisição de energia elétrica, que foram estabelecidos também na década passada. Isso significa o que especificamente? E a cogeração que está a crescer a ritmos assustadores. Isso significa o que especificamente? Que cada parcela que se paga e que não é visível ainda na fatura da eletricidade significa que cada português está a contribuir para que o país tenha mais energia renovável. É isso? Está a contribuir a um preço que consideramos exorbitante para ter mais energia renovável, exatamente. O que é um preço exorbitante? O preço exorbitante tem a ver com os preços administrativos que foram fixados e que rondam, enfim, os 100 euros por megawatt-hora na eólica, os 110 na cogeração e, enfim, há um conjunto de tabelas para essas fontes de renováveis. Consideramos, nomeadamente na eólica, se bem que os novos contratos já têm preços mais baixos, mas estamos com uma fatura muito pesada do passado, onde se fomentou, talvez em exagero, a produção de facto de energia eólica. Mas acham não que depois há um retorno? É a mesma pergunta que eu tinha feito. Vamos ver, a questão do retorno é sempre a mesma história. Portanto, o discurso político é que com a eólica deixamos de importar, e não é petróleo, mas enfim, são combustíveis fósseis. A verdade é que eu deixo de pagar ao exterior, mas pago internamente quase que até mais caro, e portanto são os consumidores locais ou os consumidores nacionais que suportam essa mesma fatura. Portanto, pagar lá fora ou pagar cá dentro, enfim, e esse preço terá tendência a diminuir ou não? O preço da produção em regime especial está neste momento em cima da mesa. E é óbvio que o sistema não aguenta, os consumidores não aguentam mais continuar com esta política de subsidiação. Portanto, no nosso entender, tem que acabar, e de facto os novos projetos de eólicas ou de produção em regime especial têm de ser controlados. Temos que voltar a colocar essas formas de produção num ambiente de mercado. Elas têm que ser competitivas e tem que haver essa pressão para se tornarem competitivas e não terem, de facto, risco zero. Porque neste momento é risco zero. Tudo o que é produzido é vendido em prioridade à rede e é pago a um preço assegurado. Portanto, do lado dos produtores, o risco é zero. Com taxas de remuneração altamente atrativas, de facto isto é um negócio, não é da China, porque estamos em Portugal, mas é um negócio, de facto, fantástico. Portanto, a nossa reivindicação é que vamos e temos tido a oportunidade de sermos massacrados com a questão do MIBEL e de trabalhar em mercado, mas não há mercado. 80% da energia transacionada em Portugal está condicionada ou por contratos administrativos via CAIs, ou por CMECs, ou por tarifas administrativas. Portanto, os preços, de facto, estão tabulados e não há mercado. Muito bem. É ou não rentável investir em energias renováveis para os produtores? Deixe-me só. Têm sido tratados muitos temas. Aliás, é sempre a dificuldade que eu sinto nestes debates. Porque há muitos temas em cima da mesa. E sobretudo tendo em vista quem nos está a ouvir e que não está familiarizado com estes assuntos, ao abordarmos o tema preços de eletricidade, aqui neste caso, saltarmos muito de tópico para tópico, sendo um tema complexo e difícil de facto de abordar, mas tentar
tentarmos fazer a Manter coisa uma de uma linha. maneira um bocadinho mais sistemática para as pessoas conseguirem acompanhar melhor. Mas seguindo então nesta linha, precisamente em que estávamos a discriminar as parcelas da fatura da eletricidade, já sabemos, de acordo com a vossa opinião, o que é devido e o que provavelmente é indevido relativamente às autarquias e outros apoios, por exemplo, às renováveis, e é nesse sentido que lhe pergunto se Olha, acha ou eu, por não exemplo, que eu são devo dizer- custos eu devo elevados dizer para o os seguinte. portugueses. Eu estou numa empresa que atualmente é, em muitos aspectos, o maior grupo elétrico do mundo, é a Enel Endesa, e não tenho preconceitos e complexos relativamente à forma de produzir eletricidade. Na minha empresa há desde a produção de centrais nucleares até à produção de geotermia, com carvão bom, com carvão sujo, com carvão menos sujo, com gás natural, com água, com eólico, com tudo. E devo-lhe dizer o seguinte, em termos, por exemplo, nós em Portugal, quando importamos eletricidade, não é porque tínhamos falta de capacidade de produzir a eletricidade que necessitamos para o consumo em cada momento. Resulta essencialmente de poderem existir horas e dias em que é mais barato comprar a Espanha. eletricidade, digamos, vinda de Espanha, do que propriamente produzir com as nossas centrais. E isso acontece Assim como com a também energia acontece ao renovável? contrário, como acontece também ao contrário, em que muitas vezes nós somos exportadores para a Espanha, normalmente somos sempre, durante o dia, há 2 momentos no dia em que nós normalmente exportamos para a Espanha. Depois importamos durante o que nós chamamos as horas de vazio, que é ali entre a meia-noite e as 7 da manhã, porque a Espanha tem um parque de produção que a essas horas está disposta a vender a eletricidade mais barata. Eu estou a ver que a explicação vai ser longa e eu pedi-lhe Pois. só para fazer uma curta pausa e não perder Mas o deixa-me dizer, raciocínio. sobre a questão... Já voltamos. É uma pausa muito curtinha nesta emissão. Bem. Estamos reunidos a analisar os aumentos da energia, que política para o mercado da eletricidade. A reunião continua, mas é já a seguir a uma curta pausa. Fique por aí. Até já.